notebook sujo, pasta térmica ressecada, máquina desligando, superaquecendo. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma limpeza completa de hardware em um notebook. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Best Concertos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Kuhn, sou criador do curso de soldas BGA Online. Se você ainda não conhece esse curso, aqui na descrição do vídeo é o primeiro link. Vai lá, acessa, conheça o conteúdo e se você gostar, seja meu aluno. Tá certo? Nós estamos aí com um valor excelente. Nós temos um suporte via WhatsApp que você vai falar diretamente comigo, vai trocar muita informação, vai aprender lá no grupo com o pessoal. E é isso aí, moçada. Vamos agregar valor, vamos ser referência. Então, bora pro vídeo. Então, para nós efetuar a limpeza interna desse notebook, nós vamos precisar de uma chavezinha Phillips, nós vamos precisar de uma fenda, nós vamos precisar de uma espátula, né, média para nós abrir a carcaça. E claro, nós vamos precisar de álcool isopropílico, que é esse aqui. E nós vamos precisar aí de bastante paninho de limpeza, isso aí é um fato. Então antes de mais nada, nós vamos remover a bateria do computador. É muito importante a gente começar removendo a bateria antes de fazer qualquer coisa, para que a gente tire qualquer energia da placa-mãe, né? E aí a gente vai começar a desmontar todo o notebook para nós chegar aqui na parte do dissipador de calor, para nós fazer toda a higienização na placa-mãe. Aqui a gente já consegue ver o nível, né, de sujeira aqui do cooler. Então realmente está bastante sujo. Provavelmente ele pode estar um pouco obstruído, né, porque aqui a gente tem o dissipador de calor. Então aqui nós temos o processador. E o que acontece é quando o processador ele aquece, o calor ele começa a circular por esse cobre e aí ele vem até o final. E aí por forma de convecção ele volta para o processador. Então isso aqui é um ciclo. E o cooler ele fica o tempo todo resfriando essas alhetas aqui, ó, que dá para ver aqui dentro, que já nós vamos remover ela. Essas alhetas aqui, elas aquecem bastante. Então o que acontece? O cooler ele resfria essa parte aqui do cobre. Então parte entra aqui quente, né, o calor. E aí, quando o cooler ele resfria, parte volta com a temperatura mais baixa, ou seja, ele diminui a temperatura de todo esse cobre para que o processador ele seja resfriado, para que ele trabalhe mais frio. Então pode ver que ele é meio arredondado, em partes ele é achatado. Isso aqui não pode ser quebrado, não pode ser aberto, não pode ser nada. Então é exatamente isso, né? Todo esse cuidado aí para trabalhar com o notebook. Agora a gente vai continuar aí abrindo o equipamento do cliente. Aqui vai mais uma dica então para vocês: quando você for desmontar um notebook, você cuida bastante o cartão Wi-Fi, porque às vezes você tira todos os parafusos e aí acaba deixando o cartão Wi-Fi, acha que não tem necessidade de tirar e não tira e ele não abre, o notebook ele não abre. Nesse caso aqui, ó, dá para ver que ele tem toda uma parte aqui de plástico, que isso aqui vem da carcaça inferior, então
a placa ela fica presa pelo cartão Wi-Fi à carcaça inferior. Na hora que você for levantar isso aqui, ela não vai sair do lugar por causa, né, dessa situação. Então isso aqui é um detalhezinho bem interessante que é interessante aí que vocês prestem atenção nesse detalhe. Ok, feito toda a remoção dos parafusos, né? Vamos verificar se não ficou mais nenhum. A princípio não. Então nós vamos tirar o cooler e o dissipador de calor agora. E aí depois a gente continua desmontando o resto do notebook. Aí o cooler tá bastante sujo mesmo. A gente tem aqui pasta térmica, provavelmente originalzinha ainda. Isso aqui tá seca, essa pasta térmica, olha só. Tá seca essa pasta térmica, então isso aqui não tem mais validade nenhuma. Se a gente olhar aqui na carcaça, o processador também, ó, tá com a pasta térmica que tá seca pra caramba. Então o que acontece? Esse processador está trabalhando bastante quente, então aqui nós temos muita sujeira da carcaça e vamos continuar desmontando. Então olha só que sujeira que tá aqui na parte da dobradiça. Talvez na câmera não vá dar pra ver bem, né? Mas realmente tá bastante sujo esse computador. E agora nós vamos começar a fazer a limpeza. Eu geralmente gosto de começar pela carcaça dele, né? Porque então a gente vai fazer toda uma higienização aqui nessa área, porque depois que a gente finalizar a placa-mãe, a gente já vai colocar a placa-mãe aqui no lugarzinho dela com a carcaça limpa. Então tá aí, nós temos já a carcaça, ó, limpinha, tudo certo, esperando a placa-mãe. Então agora nós vamos trabalhar com a placa-mãe. A placa-mãe por si só, ela não tá tão suja, mas o que eu faço? Eu limpo o die aqui do processador, né? Tiro toda essa sujeira que tem aqui do resto aí de pasta térmica. Ó, você tem que deixar aí o processador bem limpinho, bem zeradinho, para você colocar aí pasta térmica nova, né? Ah,
Tem gente que gosta de lavar a placa-mãe. Eu lavo também, eu faço lavagem química aqui no laboratório, mas assim, só quando realmente é muito necessário. Eu não fico lavando as placas dos meus clientes à toa, né? Então, se realmente aí tem-se uma necessidade, aí a gente lava. Não retirei a pilha do CMOS para fazer esse trabalho aqui, não tem necessidade de tirar a alimentação de CMOS da placa-mãe, não vai acontecer nada, não vai fechar um curto, a placa-mãe não vai deixar de funcionar por isso. Aqui nos conectores eu gosto de passar o pincel também com um pouquinho de álcool para deixar eles bem limpinhos. E outra coisa que eu gosto de fazer também quando eu faço a limpeza da placa-mãe, eu gosto de fazer a limpeza dos slots de memória RAM. Tem muita gente aí que abre o seu notebook, que faz a limpeza e aí depois quando vai montar a máquina ela não dá vídeo. Ela liga e não dá vídeo. E aí começam as dores de cabeça, né? Claro, logicamente tem aquela questão do cuidado. Ah, será que ele teve cuidado em fazer a limpeza? A gente não sabe, né? Porque a gente não tá lá pra ver. Mas muitas das vezes você só remove os slots de memória RAM e faz a limpeza. Ou tem gente que faz a limpeza assim de qualquer forma e aí acaba que não funciona a placa. Então remove as memórias, faz a limpeza com bastante cuidado, uma escovinha bem macia ali nos slots, e aí você vai limpar a memória RAM, né, aqui nos contatos onde eu acabei de fazer, e deu, não tem mistério, a placa-mãe vai funcionar normalmente. Então aqui está tudo pronto, aí a gente já começa a montagem de volta da placa-mãe, não tem muito mistério, não tem muita enrolação. Conectei o cabo de energia de alimentação de alta da placa-mãe. Quando você for encaixar a placa-mãe, você tem cuidado para você não apertar onde não deve, né? E aí vamos encaixar os conectorzinhos de volta no lugar da filha aqui, deixar tudo zeradinho, né? Eu removi 2 parafusos antes, então agora a gente vai colocar de volta esses parafusos no lugar. O primeiro parafuso eu removi aqui de cima. Aí surge aquela dúvida: ah, Matheus, eu não cuidei aqui os parafusos da placa que eu removi, como que eu faço para saber? Geralmente nas placas mães você vai ter uma marcaçãozinha nesse parafuso, quer ver? Ó, aqui nós temos o parafuso, aqui nós temos uma setinha branca do lado indicando esse parafuso, somente aqui, ó. Aqui nos outros parafusos a gente não tem essa indicação. Aqui embaixo, onde eu coloquei o parafuso também, ó, tá o parafuso aqui e tá a setinha indicativa. Pode ver que nos outros aqui não tem setinhas, porque esses parafusos aqui do outro lado, eles atravessam a carcaça ou por baixo ou por cima. Então da placa-mãe sempre uma setinha ou vai ter um sinalzinho diferente, né? Um sinalzinho diferente que você vai perceber, e aí você vai saber que ali sim você tem que colocar um parafuso que segura a placa-mãe, que fixa ela. Ok, a gente já está com a placa montada no lugar, então agora nós vamos trabalhar com a tampa que fecha o notebook, que fica o teclado, né, o touchpad. Nós vamos trabalhar com essa tampa, então a gente reserva novamente. Então aqui está a nossa tampa, né? Aqui fica o cooler. Olha como tá sujinho, né? Bastante poeira. Então nós vamos fazer uma limpezinha aí top nessa tampa, deixar ela bem limpinha. Olha como aqui tá bastante sujo o maile, ó. Então tudo isso aqui, ó, nós vamos limpar e vamos deixar ele zeradinho. O que eu tô fazendo aqui com o paninho é tirar o excesso de poeira que tem
já no paninho para que essa poeira não fique aqui voando pelo laboratório ou suje muito a bancada, né? Então a gente só vai tirar o excesso dele por enquanto. Vamos tirar dos dois lados. Antes que alguém me questione o que é isso aqui que eu estou usando, né, para fazer a limpeza com ar, o que acontece? Essa aí é a estação de SMD, a minha de bancada, ela é uma Weller, é uma estação muito boa. E o que acontece? Ela tem uma vazão de ar muito forte mesmo. Se você colocar um bico fino, você tem inclusive uma pressão muito boa que você pode trabalhar tranquilamente. Então você não precisa estar comprando aí um compressor para fazer esse tipo de trabalho, porque a Weller ela tem um sistema muito top de ar e ela me permite fazer isso, né? É uma estação que não é muito barata, mas vale muito a pena. Então tá aí, a nossa base já está prontinha, já está limpa. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar de volta essa base na carcaça. Você sempre cuida os flats, né? Sempre cuida eles para que eles fiquem bem certinho aqui, porque senão você vai travar essa carcaça e depois você vai ter que estar abrindo de novo. Isso não é legal, isso pode acabar quebrando aí os encaixes da carcaça e aí depois o computador ele fica todo molengão, né? Então eu gosto de fazer só uma vez esse trabalho. Feito isso, a gente vai encaixar aqui os flats. Esse flat ele é de encaixe com trava e esses dois flats aqui eles não tem trava, eles são somente de encaixe. Então tem que ter bastante cuidado aí para não ratear com o encaixe, né? Não deixar mal encaixado o flex. Ok, os flex eu tenho encaixado. Aqui nesse caso tem 1, 2, 3, tem 4 parafusos que nós vamos colocar. Aqui nós temos as medidas dele, ele é de 2,5 por 5. Então são esses parafusos de tamanho médio aqui que a gente vai fixar a tampa da base, né? Agora nós temos o teclado, vamos tirar a poeira dele para encaixar ele de volta no lugar. O teclado ele acontece uma coisa interessante aqui, porque nós temos aqui um plástico, ó, isso aqui tudo é um plástico, exceto aqui nesse canto, que cobre o teclado, né? E dentro desse plástico, olha só, ele acaba pegando poeira com o passar do tempo. E isso aqui, a gente teria que tirar todo esse plástico para tentar fazer uma limpeza, só que te digo que não vale a pena, porque essa poeira ela não vai entrar para dentro do computador. O cooler, ele só puxa ar nessa área aqui também, por isso que aqui não tem o plástico. Então aqui ele vai ficar em contato ali com o cooler, então o ar que o cooler puxar por cima e por baixo, ele vai passar por essa região. Então aqui não tem necessidade de a gente mexer com essa parte, né? Porque isso aí não vai fazer aí com que a máquina deixe de funcionar ou vá parar de funcionar, né? Ok, teclado no lugar. Então o que a gente pode ir colocando aqui agora? A gente pode colocar o cartão Wi-Fi, a gente pode colocar o HD no lugar, pode deixar tudo certinho já, né? E aí por último nós vamos trabalhar aqui com o dissipador de calor. E agora nós vamos colocar pasta térmica nova. Eu uso e recomendo a Ice Fusion da Cooler Master. É uma pasta térmica muito boa de verdade. Ela realmente aí trabalha com excelência. Então o que acontece? A gente pega um pouquinho dessa pasta térmica, sempre em quantidade mínima. Nunca coloca em excesso, tá certo? Sempre assim, um pouquinho mesmo. E aí com muito cuidado você vai espalhar em todo o die do componente, no caso do processador. Espalha, sempre espalha, 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 para que ela crie uma certa homogeneidade. E o que acontece? Como ela é uma pasta térmica que ela tem um gel,
Então eu gosto de pegar um pouco ali da pasta, porque vem bastante gel, e aí eu vou misturando até com que ela fique bem homogêneazinha, ó. E aí bem no centro aqui, quando eu vou finalizar, eu levanto e deixo dessa forma. Por quê? Porque na hora que eu sentar o dissipador de calor, o que vai acontecer? Ela vai terminar de espalhar, né? E vai manter o contato. Então é dessa forma que eu aplico a pasta térmica. Ela realmente fica muito boa. E tá aí, pasta térmica bem aplicada, né? Se ela chegar, a hora que ela escorrer um pouquinho para os lados, ela ficando nessa parte aqui do processador, que é a cola do die, tá excelente. É até aí onde ela vai ficar, tá certo? Então, olha aí, ó, tá bem aplicadinha. Eu deixo ela um pouquinho sobressalente, ó, para que quando a gente sente o processador aqui, o dissipador, perdão, para quando a gente sente o dissipador de calor aqui, ela vai terminar de espalhar. Então agora a gente deixa de lado e vamos trabalhar aqui no nosso dissipador de calor e cooler. Então, antes de tudo, os coolers que me permitem abrir eles, eu abro, eu desmonto ele. E como eu imaginei, realmente está bastante sujo aqui. Olha só, isso aqui tudo é sujeira. O que acontece? A sujeira ela vai parando aqui nas aletas de refrigeração. Ó, por aqui o ar quente ele deve sair para fazer a troca de calor. Aí o que acontece? O ar quente ele não sai, ele fica preso por causa dessa camada de sujeira. E aí o computador ele começa a superaquecer. Então, ó, se a gente for levantar aqui, ó, isso aqui é tudo sujeira, ó. É isso aqui que acaba aí gerando muito problema nos notebooks, acaba dando solda fria no PCH, porque o ar ele não puxa direito, ele não tem pressão e ele não faz uma troca de calor, ou seja, o ar quente vai ficando dentro da carcaça do notebook. E aí acontece esses problemas aí nas placas-mães, ou muitas vezes alguma alimentação pode deixar de funcionar também por superaquecimento. Então é dessa forma que ele tem que ficar, ó, bem limpinho, nada de sujeira, tudo zeradinho. Aqui na parte do processador também, ó, partezinha de cobre bem limpa, tudo certinho. E tem um teste que você pode fazer para saber se o teu dissipador de calor ele tá ok. Não sei se vocês lembram que quando eu fui limpar aqui, eu coloquei um pouco de álcool isopropílico. Então coloquei bastante álcool isopropílico aqui, tirei toda a poeira e aí eu fiquei segurando nessa parte aqui do cobre. Por quê? Porque se aqui esfriar com a presença do álcool isopropílico aqui nas aletas, se essa parte esfriar, aqui onde toca no dissipador de calor e todo o cobre, significa que ele tá funcionando legal, ele tá 10. Agora, se ele não esfriar, se nada acontecer, aí ele tem um problema. Ou você segura com a mão aqui e toca com o ferro de solda aqui bem quente. Se essa área toda começar a aquecer, aí você vai saber que tá quente. Eu prefiro fazer com álcool isopropílico, porque eu acho que ele é um pouco mais delicado, né? Então tá tudo certo, tá ok. E agora nós temos o cooler aqui para fazer a limpeza dele, ó. O cooler tá bastante sujinho aí. Então o que a gente faz? A gente separa o cooler, né, do motor de passo. Olha como ele tá bastante sujo aqui. Como que eu fiz essa separação? Ele é somente colocado aqui por atração de ímã. Então se você levantar ele para fora, ele vai soltar. E aí eu vou colocar isso aqui na cuba ultrassônica e vou deixar aí alguns minutinhos. Tá aqui a cubinha, tá tudo aqui dentro já com álcool isopropílico. Inclusive tem um extenso aqui que ficou do último BGA que eu fiz. E aí vamos colocar aqui alguns minutos. E vamos tampar a cuba.
far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. E tá aí a máquina, tá funcionando 100%. Então agora eu vou fazer o backup dos documentos aqui do cliente, eu vou fazer o processo de formatação e aí nós vamos ver como que vai se comportar a máquina e qual vai ser a temperatura aí que ela vai trabalhar, né?